A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a minha e a sua vida. É com muita alegria que hoje eu venho aqui poder falar um pouco do amor de Deus, poder falar um pouco daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Falar daquilo que Deus quer tratar comigo e com você. Falar que Deus te ama muito e tem um projeto maravilhoso na tua vida. Meus amados irmãos, eu fico feliz em poder estar aqui e compartilhar dessa palavra com Deus. Compartilhar dessa palavra com os amados irmãos e falar de Jesus, desse maravilhoso Deus que fez a obra na minha vida e que fez a obra na vida de muitos. E meus queridos irmãos, hoje o tema que eu quero tratar com vocês é sobre a santificação e sobre viver a palavra de Deus. Hoje em dia nós vemos que há diferentes religiões, há muitas ideologias, mas a Bíblia fala que só há um caminho. Mateus 7, versículo 13 e 14 diz: porfiai em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são os que entrarão por ela. Nesse momento há uma declaração da parte de Deus que só há dois caminhos e que nós devemos seguir um desses caminhos. E para se falar de santificação é necessário falar de um caminho que se chama Jesus, um caminho que se chama a verdade e a vida, um caminho que pode fazer uma obra maravilhosa na tua vida. E como eu devo me santificar e servir a esse Deus e viver esse caminho? Jesus, ele nos adverte através da palavra para que a gente venha viver, para que a gente venha obedecê-lo, para que a gente venha ter uma bênção na nossa vida. E para se viver a palavra de Deus, para se ter uma comunhão com Deus, para ser um servo prudente e fiel, nós devemos estar alicerçados na sua palavra. Em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, ao orar ao Pai, ele diz a seguinte palavra, a seguinte frase: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E para viver, meus queridos, na santificação com Deus, para viver uma vida íntegra, uma vida de santidade, eu e você devemos estar a todo dia, não só lendo a palavra de Deus, mas vivendo a palavra do Senhor. Quantas pessoas não dizem: eu já aceitei Jesus na minha vida? Quantas pessoas não falam: Jesus está na minha casa? Quantas pessoas não falam: eu sou de Jesus? Talvez você já tenha ouvido isso ou até mesmo falado, mas eu quero te dizer que para você ser de Jesus, para Jesus estar na sua casa, para Jesus estar na sua vida, você deve primeiro aceitar que Ele vá até a sua casa, até a sua vida, até o local onde você espera, até o seu coração. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus rude, Ele é um Deus delicado, Ele é um Deus que quer que você aceite, que quer que você o receba. E Jesus, ele, ao orar ao Pai, ele falou para que o Deus venha nos santificar na sua verdade. Com os acontecimentos que estamos vendo, com tudo o que está se passando pelo mundo, o homem a cada dia se corrompendo, o homem a cada dia se afastando do caminho de Deus, o homem a cada dia entristecendo a Deus, a gente vê que tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. E para a gente estar firme no momento da dificuldade, para a gente conseguir superar essas coisas, devemos estar em santificação, devemos viver não pela carne, mas pelo Espírito. A Bíblia fala que a inclinação da carne é a morte. Se você vive pela carne, você não pode herdar aquilo que Deus tem para você.
Mas se você se santifica na verdade, Deus vai dar algo maravilhoso para a sua vida, que é a vida eterna. Então, vamos começar a entrar melhor nesse tema, meus queridos e amados irmãos. Jesus, nesta oração ao Pai, ele ora para que Deus abençoe os seus discípulos e também a geração que iria vir depois daqueles discípulos, que somos eu e você. E ele diz que nós devemos estar santificados na verdade. A Bíblia fala em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A santificação, ela é um processo que não acontece de uma hora para outra. A santificação é um processo divino de mudança de vida, mudança de história, mudança de atos. Jesus diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Porque não basta eu dizer que eu vivo para Deus. Eu devo me santificar e as minhas obras devem mostrar, refletir que realmente eu estou santificado na palavra de Deus. Assim como o salmista Davi fala no Salmo 1, que nós devemos ler a palavra de Deus de dia e de noite, meditar na sua lei. E também, não só meditar na lei dele, na lei do nosso Deus, mas viver a palavra. Sabe o que tem faltado muitas vezes em nós, queridos e amados irmãos? É que a gente, às vezes, não tem a preocupação de viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro qualquer, é um livro que nos santifica, é um livro que nos ensina, é um livro inspirado por Deus para ensinar a mim e a você o caminho da verdade, o caminho da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. E é por intermédio desse Deus, desse Jesus, que nós somos abençoados. Jesus, ele tem algo preparado para mim e para você que me ouve. Mas para isso é necessário uma entrega para que Deus venha abençoar a sua vida. A santificação, ela te aproxima de Deus. A santificação, ela faz com que você esteja íntimo de Deus. E é através dela que você é abençoado por Ele. A Bíblia fala que Abraão foi obediente à voz de Deus. Que mesmo sem Abraão saber para onde ele ia, ele ouviu a voz de Deus e seguiu o caminho. A Bíblia também diz que em todos os lugares que Abraão chegava, ele edificava um altar ao Senhor, para ali falar dele, para ali comunicar-se com Deus. Ou seja, a santificação é um projeto também da obediência. Se você não obedece os seus líderes, se você não obedece os seus pais, se você é um filho rebelde, uma ovelha rebelde, você não está santificado na palavra. Porque quem se santifica, obedece. E uma das coisas para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é você ser obediente. Obedecer é estar sujeito, primeiramente a Deus e depois aos líderes que Deus constituiu nessa terra. É obedecer à voz de Deus, é viver o que Deus tem para você. E se santificar na palavra é exatamente ter fé e acreditar em tudo que está escrito nesta palavra, em tudo o que Jesus falou, em tudo que os profetas viveram, e aplicar a palavra de Deus na sua vida, na sua história, na sua casa. Por isso Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus estava com a preocupação da gente se perder. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos fossem salvos. Mas o homem, por ser mau por natureza, por não querer obedecer a Deus, ele acaba se perdendo e indo pelo caminho mau. Mas como o Espírito Santo já falou, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode restaurar a tua casa, ele pode restaurar a tua história, ele pode modificar o teu coração,
ele pode ser o alicerce da tua construção. Jesus Cristo é aquele que quer fazer a obra na tua vida, na tua casa. Mas para isso, meu querido irmão, obedeça à voz de Deus. Não basta você dizer que você é de Deus, que você ora, se você não obedece. A Bíblia fala que mais vale a obediência do que o sacrifício. Deus se agrada de uma pessoa obediente. Então, para me ser santo, eu devo obedecer o que Deus me manda. Glória a Deus. E continuando, para eu me santificar, eu devo ter fé. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não podemos ver a Deus, porque somos pecadores, mas a gente sente e tem a palavra dele como testemunho que ele existe. E se você é um servo obediente, você deve também ter fé, porque não tem como você obedecer se você não acreditar naquilo. Por isso que Deus diz: santifica-os na verdade. Jesus é a verdade. Você deve ter fé que a palavra que Deus está te falando, que o que está escrito, é o que vai gerar salvação para a tua vida, para a tua casa. Porque, meus amados, é triste ver que muitas pessoas não têm acreditado nessa palavra. É triste ver que muitos têm usado até mesmo a própria palavra divina de Deus para converter o coração do homem ao caminho mau. Mas Deus está te dizendo hoje que Ele tem um projeto na tua vida e que Ele quer te receber, que Ele vai te acolher. Por mais que o homem tente contra a tua vida, Ele é o Senhor da tua vida. Ele só te pede que você obedeça, que você tenha fé, que você acredite na promessa que Ele tem para a tua vida. Sabe aquelas pessoas que dizem que o melhor de Deus não vai vir? Eu venho te dizer nesse dia que o melhor de Deus está chegando na tua casa, que o melhor de Deus está chegando na tua vida. Tenha fé, meu amado, pois Jesus te ama. Se santifique na verdade. Acredite, pois Jesus foi um testemunho vivo. Ele deu a vida por mim e por você. E Ele tem projeto na sua vida para te transformar, para te mudar. E a santificação, ela é uma transformação. Lá, a palavra de Deus diz que Jesus, ao chegar em uma casa, Mateus capítulo 15, ora, eles estavam ali para ceiar, para comer, e por conta dos discípulos não lavarem as mãos, as pessoas criticaram aqueles discípulos, falando a Jesus: por que transgridem os teus discípulos aquilo que a gente tem colocado, a nossa tradição? E Jesus fala: porque vocês também não têm cumprido o que Deus tem falado. Por que vocês não obedecem os seus pais? E Jesus começa a confrontar aquelas pessoas. E ele diz: ora, bem profetizou Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante. E ser transformado, meus amados irmãos, é haver uma mudança no seu caráter, na sua vida, nas suas atitudes. A sua vida deve refletir a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. A sua vida deve refletir a imagem do Deus Todo-Poderoso. Porque ser santificado é viver em obediência, é ter fé, é ser transformado. Lembre-se de Paulo. No livro de Atos, capítulo 9, conta a história desse homem. O homem que perseguiu a igreja, que esteve presente na morte de um homem de Deus chamado Estevão, que por muito tempo açoitava a igreja, perseguia, e era um grande homem que perseguia a igreja de Deus. Mas, num certo dia,
o Senhor chegou até ele e mudou a história dele. Paulo, quando teve um encontro com Deus, houve uma mudança. A Bíblia fala que Paulo pegou e logo foi pregar o Evangelho. A Bíblia fala que Paulo, quando se encontra com Jesus, ele muda. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido. De homem que não queria estar na igreja, ele passa a ser aquele que fala para que os outros sirvam a Jesus. Porque Paulo não só viu, mas creu que Jesus existe e que fez a mudança dele. O que eu quero te dizer? Que se você aceitar Jesus, vai ter transformação na tua vida. Você vai obedecer, você vai ter fé, vai ser transformado em um exemplo na tua casa, para que aquele teu marido, aquele teu filho, aquela tua esposa, seja chamada para os caminhos de Deus. Porque Deus, ele tem um projeto na tua vida, meu amado irmão. Mas para isso obedeça, tenha fé, porque quando você tem um encontro com Jesus, verdadeiramente há mudança de vida, há mudança de caráter. E Deus tem algo maravilhoso para você. Então saiba, a única verdade é a de Deus, é a palavra de Deus. Jesus tem algo para você. Se santifique, obedeça, tenha fé e mude as suas atitudes. Não só fale, mas viva o que a palavra de Deus diz para você. E que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, e que a cada dia nós venhamos estar na presença de Deus. Que assim Deus derrame a sua plena paz na sua casa, na sua família. E que Deus em Cristo te abençoe, meu amado irmão, em nome do Senhor e maravilhoso Jesus.